Estamos aqui com mais um episódio, Histórias que Edificam, numa parceria com o Cleancast. Aproveita para você clicar aqui para curtir, você que está me assistindo pelo YouTube, para você se inscrever no nosso canal. Minha gente, eu quero contar uma história para você que começou lá no início. Eu quero falar sobre dois irmãos. Como é que chamava esses irmãos? Um chamava Abel e o outro Caim. O que aconteceu com esses irmãos? Esses irmãos, chegou no tempo deles oferecerem a Deus a sua adoração, o seu culto. Abel, da primícia do seu rebanho, ele trouxe e consagrou ao Senhor em adoração. Caim, ele era lavrador. E lá, da sua colheita, ele trouxe também uma oferta em adoração ao Senhor. O que aconteceu? Abel, ele foi aceito. E o Senhor se alegrou com a oferta dele. Mas Caim não foi aceito. E depois que terminou este culto a Deus, Caim descaiu o seu semblante. E ele ficou muito mal. Mas muito mal mesmo. E o que aconteceu com ele? Nasceu dentro do coração dele uma inveja. E ele então ficou muito mal. E Deus então veio conversar com Caim e falou: Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que você está desse jeito? Se você proceder de maneira certa, você não vai ser aceito. Cabe a você construir uma nova atitude, corrigir os seus erros, acertar a sua vida. Mas o que ele fez? Ele pegou e chamou o irmão dele para ir ao campo. E quando estava só ele e o irmão dele, ele pegou e matou o seu irmão. Aí, depois que ele matou o irmão, Deus veio e falou assim: cadê o seu irmão, Caim? Caim, o sangue do seu irmão foi derramado na terra. E o sangue dele clama por vingança. O que é que você fez? Hoje eu quero falar com você sobre a diferença entre inveja e admiração. O que é inveja? O que é uma inveja? A inveja é um sentimento de pesar. A inveja, ela tem a ver com aquilo que o outro tem e eu não tenho. Que o outro conseguiu e eu não consegui. Aonde o outro chegou, que eu ainda não cheguei. Segundo a psicologia, existe a inveja má e a inveja boa. Mas, à luz das Escrituras Sagradas, a inveja não é uma coisa boa. A inveja é uma coisa ruim. O que é bom, segundo as Escrituras Sagradas? A admiração. Mas vamos continuar falando sobre a inveja. A inveja, à luz da Bíblia, não é só você querer o que o outro tem. Não é só você querer chegar aonde o outro chegou. Não é só você querer conseguir o que o outro conseguiu. A inveja, à luz da Bíblia, ela diz que você se sente inferior ao outro.
Você acredita, você tem certeza, você está convicto que o outro é superior a você. Diante disso, o que você faz? Você começa a falar mal da outra pessoa. Por quê? Porque você tem inveja e você se sente inferior a ela, então você quer diminuí-la. Você quer fazer aquela pessoa ficar menor. Aí você aponta os defeitos, você aponta os erros, você aponta as falhas dela. E você faz de tudo para que aquela pessoa seja desqualificada, diminuída. E assim você faz de tudo para ela fracassar. Você torce pelo fracasso dela. Se você puder, você vai interferir para que ela fracasse. E olha só o que Caim fez: matou o irmão dele por causa da inveja. Olha só o que os irmãos de José fizeram: jogaram ele numa cisterna e depois tiraram ele da cisterna e venderam ele como escravo por inveja. Olha só o que os religiosos fizeram com o Senhor Jesus: por inveja o mataram, crucificando ele, porque eles invejavam ele, porque eles tinham inveja do Senhor Jesus. Olha só que coisa. Olha o que a inveja faz. A inveja, ela é capaz. A inveja, ela é capaz de levar você a destruir o outro. A inveja, ela é capaz de você acreditar que a vida do outro é melhor do que a sua, que a casa do outro é melhor do que a sua, que o casamento do outro é melhor que o seu, que a família do outro é melhor do que a sua. A inveja faz você acreditar numa mentira, porque as aparências enganam. As aparências enganam demais. Às vezes você mora numa casa menor e a outra pessoa mora numa casa maior. Mas lá na casa maior, que você está com inveja, que você queria ter aquela casa, que você queria ser aquela pessoa, você nem sabe que a casa dele é grande, mas a paz lá é tão pequena que nem aparece. A harmonia lá é tão pequena que nem aparece. A união lá é tão pequena que nem aparece. E às vezes você está morando numa casa pequena, mas a união é grande, a harmonia é grande, a paz é grande. Toma cuidado para você não ser enganado. Toma cuidado para você não cair nesse engano. Diferente da inveja, a admiração, o que a admiração faz? A admiração, ela faz assim, ó. Quando você admira alguém, o que você quer? Você quer ser o que aquela pessoa é, mas não para destruí-la. Mas não para se alegrar quando ela fracassa. Mas não para ficar torcendo para dar errado as coisas para ela, não. Você admira aquela pessoa, você quer chegar onde ela conseguiu chegar. Você quer ter o que ela tem. Por quê? Porque você a admira, porque ela é um referencial para você. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai sonhar, você vai planejar, você vai se esforçar para poder ser o que aquela pessoa é, para ter o que aquela pessoa tem, para alcançar o que aquela pessoa alcançou, para chegar onde aquela pessoa chegou, porque aquela pessoa, ela é uma referência para você. Porque aquela pessoa, ela se tornou uma referência para você. Agora veja bem, olha como que é diferente a admiração da inveja. Enquanto a inveja faz você ficar se sentir inferior, enquanto a inveja amarra a vida do invejoso, enquanto a inveja faz você perder o sabor da vida, enquanto a inveja faz você ser enganado, acreditar em mentira, a admiração, ela vai edificar a sua vida. A admiração vai te dar ânimo. A admiração vai te dar forças para você seguir em frente. A admiração vai levar você a conquistas.
A admiração vai dar para você um novo vigor, um novo fôlego. A admiração vai fazer você ter metas, ter alvos, vai fazer você sonhar, vai fazer você planejar, porque fulano conseguiu, então é um sinal que você pode conseguir. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que conseguiram. E qual é o propósito disso? Estimular a gente. Qual é o propósito disso? Mostrar para nós que é possível. Qual é o propósito da Bíblia estar cheio de exemplos de pessoas que chegaram e conseguiram, se tornaram vitoriosos? Qual é o motivo disso? O propósito disso é mostrar para você que se você quiser e que se você der ouvidos à voz de Deus, se você escolher o caminho certo, você vai chegar lá também. A maioria das pessoas ricas do Brasil, elas se enriqueceram através do trabalho. Elas se enriqueceram empreendendo negócios. Elas se enriqueceram através dos seus estudos, do seu trabalho, da sua administração, da sua dedicação. Hoje está acontecendo no Brasil uma reviravolta na área de supermercados, que era dominada por supermercados de fora do Brasil, que vieram para o Brasil, de outros países, que vieram para o Brasil e aqui ganharam dinheiro e aqui construíram grandes lojas. O que está acontecendo hoje no Brasil? O brasileiro, olhando para essas grandes lojas, ele admirou essas lojas e ele colocou como alvo, como meta, também alcançar e ter grandes lojas. E hoje nós temos brasileiros que estão vencendo nesta área. E o que está acontecendo com as empresas de fora? Elas estão indo embora. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Os brasileiros, os empreendedores, os empresários brasileiros estão dominando essa área de grandes supermercados, de grandes hipermercados, que vendem tanto no atacado como no varejo. O que nós aprendemos? Que a inveja não vale a pena. O que a gente aprende? Que a inveja não compensa. O que a gente aprende? Que a inveja é uma perda de tempo. Mas a admiração pode ajudar bastante. Eu quero pedir para você, toda vez que um sentimento de inveja vier agredir você, todas as vezes que um sentimento de inveja vier contra você, de você não aceitar, de você rejeitar esse sentimento, de você dizer assim, não, eu não vou entrar por esse caminho. E ao invés de você ficar com inveja, ao invés de você ficar torcendo por fracasso daquelas pessoas que estão vencendo, você vai aprender com elas e você vai admirá-las e você vai entender que se aquela pessoa está vencendo, você pode vencer. Se aquela pessoa está tendo um casamento melhor, você pode ter. Se aquela pessoa ela está empreendendo e está indo bem, você também pode empreender e ir bem. Se aquela pessoa está tendo sucesso no que ela está fazendo, você também pode ter sucesso naquilo que você pretende fazer. A palavra de Deus diz no Salmo 37, versículo 1, não tenha inveja. Não tenha inveja do malfeitor que prospera no teu caminho. Às vezes você está com inveja de uma pessoa que está fazendo coisas erradas. Não faça isso. Às vezes você está com inveja da pessoa ímpia. Não faça isso. Por quê? Porque você não tem que ter inveja de ninguém. Mas você tem que ser uma pessoa que admira pessoas que estão vivendo e vencendo de uma maneira honesta. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer você que tem acompanhado os nossos episódios. Eu quero agradecer você e quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos, para você entrar aqui e fazer seus comentários nos nossos vídeos. Eu quero pedir para você clicar no joinha e curtir. E quero dizer muito obrigado por você estar acompanhando os nossos vídeos. Nesse momento, eu quero fazer uma oração por você. Eu levanto agora a minha mão
E eu quero agora interceder. Santo Deus, Todo-Poderoso, Pai, eu venho agora pedir para o Senhor, Pai, nos ajude, Pai, a vencer o que a gente precisa vencer, a deixar o que a gente precisa deixar. Meu Deus, nos dê sabedoria para nós sabermos como entrar e como sair de toda e qualquer situação. Senhor, nos dê sabedoria e nos dê também, meu Deus, a sua graça, o seu favor. Eu aproveito esse momento para levantar minha mão mais alta, para repreender todo o mal que está assolando, prejudicando, atrapalhando a vida dessa pessoa. Eu repreendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. E que a bênção, o favor, a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.